CBN Auto Esporte. Nos últimos dias, as principais montadoras do mundo estavam reunidas na Alemanha para o Salão de Munique, Salão do Automóvel de Munique. Várias novidades foram reveladas por lá e, inclusive, algumas delas têm aí um olhar direto para o Brasil. E é isso que a gente vai explicar hoje para vocês. A Volkswagen mostrou o que deve ser a atualização do T-Cross em breve. A gente também já sabe um pouquinho de como algumas novidades que apareceram lá vão influenciar no próximo Nivus. E aí tem também carros de luxo. A BMW apresentou uma nova família de carros mais inteligentes, com alguns recursos inéditos e inovadores. Tem novidade da Audi, da Hyundai. Tem muita coisa para a gente tratar aqui hoje no CBN Auto Esporte. Eu sou Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix da Auto Esporte, que acaba de voltar de Munique e acompanhou tudo isso bem de perto, né, Léo? Tudo bem? E aí, Gui, tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes e espectadores. É isso aí, voltei com coisas quentíssimas para compartilhar. Muito bem, bem-vindo de volta. E queria, antes da gente abordar os carros especificamente, mas você que esteve lá, geralmente os salões, eles podem ter um tema oficial, né, uma temática ali geral, mas às vezes depois que a gente acompanha os lançamentos, a gente fica com uma impressão, as montadoras estão indo por um caminho, ou tá cada uma indo por um caminho. Enfim, o que você diria que marcou o Salão de Munique desse ano? Tem algum caminho ali muito evidente entre as marcas ou estratégias diferentes? No geral, o que você achou do salão? É muito interessante. Eu acho que o Salão de Munique, ele teve uma proposta diferente do que eu tô acostumado a ver, né? Do que a gente tá acostumado a ver em salões. Então, dentro do salão em si, eu confesso até que eu fiquei decepcionado, de verdade, porque os estandes muito enxutos, nada daquela suntuosidade que a gente tá acostumado a ver em salão do automóvel, Sim. sabe? Aqueles estandes, aquelas estruturas enormes. Ainda mais na Alemanha, que antigamente o IAA era em Frankfurt, que era o maior salão automotivo no mundo, e as marcas alemãs, elas faziam verdadeiros quarteirões É. de stand, eram coisas, assim, gigantescas. E dessa vez não, o salão em si, ele é pequeno, 4 pavilhões bem enxutos, bem pequenos, e eu até fiquei desapontado. Uhum. Por quê? Porque uma boa parte da estrutura e das ativações do salão, foram transferidas para o centro de Munique. Hum. Aí no dia seguinte eu dei uma rodada lá pelo centro, infelizmente não consegui rodar o tanto que eu gostaria, porque como a gente falou que eu passei mal durante Sim, a cobertura do evento, faz infelizmente, parte. faz parte, mas eu dei uma andada, e a BMW, por exemplo, tinha um quarteirão, uma praça inteira ocupada com um stand ao ar livre da BMW. Uhum. E eu sei que outras marcas, vi que outras marcas fizeram coisas parecidas. Teve marca que não tinha nem stand no salão, a Renault só apareceu com um stand no centro da cidade. A BYD fez a mesma coisa, então foi um salão diferente, uma tentativa, de colocar um pouquinho mais o salão dentro do contexto da cidade ali de Munique, Uhum. para trazer mais as pessoas para o universo do salão dentro ali de um contexto junto ali no centro da cidade. Eu achei bem interessante. É curioso porque os salões que acontecem na Alemanha, Frankfurt, como você falou, ou agora Munique, eles são a casa das montadoras que têm uma história mais forte ali, as alemãs, né? Então a gente vai para esses salões ou acompanha de longe, esperando que elas cheguem com muita força. Acho que por isso também um pouco desse estranhamento que você teve, né? Mas pelo que você está falando, não, talvez não seja uma perda de força das alemãs ou das europeias como um todo, necessariamente. Talvez isso não seja um reflexo disso. Mas enquanto você falava, eu lembrei de outros eventos internacionais que nos últimos anos vêm tentando se espalhar pelos lugares em que eles acontecem. Tem semanas de moda que acontecem mais espalhadas, menos centralizadas. Bienais, acho que de arquitetura, se não me engano, também tem um pouco dessa estratégia. Os salões do automóvel e as montadoras têm tentado se reinventar, né? Porque os salões já deixaram de ser o que eles eram 10, 15 anos atrás. Talvez esse seja um novo modelo e quem sabe até a gente veja aqui no Brasil algo parecido, porque o salão desse ano aqui em São Paulo, a gente sabe que vai ser diferente. Vamos ver se até lá vai ter um pouco dessa pegada ou não. Pode ser talvez uma estratégia, né? Exatamente. Eu não sei, do Salão do Automóvel de São Uhum. Paulo até agora de nenhuma estratégia nesse sentido, mas é um bom caminho a se olhar, assim, sabe? Aproveitar alguns espaços públicos de São Paulo, fazer algumas ativações, eu acho que pode ser um caminho interessante. Uma coisa que com certeza vai ter no Salão do Automóvel de São Paulo, que tinha em Munique,
é um contraste muito claro, assim. Lá em Munique eram as marcas alemãs, Uhum. BMW, Mercedes, Porsche, Audi, Volkswagen, e chinesas. Uhum. Tanto que a única marca fora disso, desses 2 eixos que tinha lá, era a Renault, que só tinha um stand fora, como eu falei, no centro de Munique. E aqui a gente vai ver alguma coisa muito parecida, né, porque vão ter marcas do grupo Stellantis e muitas marcas chinesas. O pessoal tá com dificuldade de conseguir algumas marcas, de luxo e tudo Uhum. mais. Volkswagen e GM não vão participar do salão do automóvel aqui no Brasil. Enfim, então isso me chamou a atenção, que além das alemãs, só tinha basicamente chinesas, né, então isso mostra o quanto as chinesas também estão interessadas em conquistar, de certa forma, o consumidor europeu. Aproveitar essa vitrine, né, que o salão não deixa de ser. Eu apostaria que as marcas que vão estar de fora do nosso salão vão ter agendas aí paralelas, mas é coisa para a gente falar daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. Vamos detalhar alguns dos lançamentos, então, Léo, que você viu lá de perto? Falando, por exemplo, da Volkswagen, que eu acho que é a que levou, a montadora que levou os modelos que mais interessam a nós brasileiros, porque eles, de fato, têm uma relação muito direta com os carros que a gente tem aqui, e são carros de volume, né? Tô falando das novidades do T-Cross e do Nivus. Vamos começar com o T-Cross, porque eles mostraram um conceito que chama ID Cross, que é a visão da Volkswagen para o T-Cross eletrificado lá na Europa. É, Lembrando, o T-Cross aqui no Brasil foi lançado em 2019, já vai fazer 7 anos. Tá, de fato, precisando de uma boa atualizada. E a gente está vendo, quem acompanha a transmissão do CBN Autosport por imagens no YouTube da CBN, já está vendo as imagens desse conceito. Que você diria que o ID Cross, que é esse conceito, de fato indica sobre o T-Cross que a gente vai ver atualizado por aqui nos próximos anos? Boa. Lá na Europa, esse Ed Cross, ele é um conceito, mas ele já está relativamente perto de um carro de produção, e eu diria que ele é realmente uma antecipação de uma segunda geração do T-Cross, com foco em versões elétricas, porque na Europa a gente vai ter uma nova legislação que, se nada mudar, a partir de 2035 não vai mais poder ter carro a combustão rodando no país, ou seja, daqui a 10 anos. Então as marcas não estão vendo sentido em investir em novas gerações de produtos a combustão. Então a Volkswagen já apresentou o ID Polo numa versão de produção, também no Salão de Munique, embora ainda camuflado. Esse carro começa a ser vendido em 2026. E o ID Cross Concept vai dar origem aí a um ID Cross, um sucessor do T-Cross elétrico na Europa. Isso meio que já está consumado e mostra uma mudança de estratégia da Volkswagen com carros elétricos. Eles estavam apresentando carros elétricos chamados ID2, ID3, ID4. O atual presidente da Volkswagen, que é um alemão chamado Thomas Schäfer, né, que eu consegui, fiz uma entrevista exclusiva com ele Sim. lá, e ele me falou nessa entrevista que o objetivo foi fazer uma ruptura com isso e trazer os nomes consagrados, né, para esses carros elétricos, né, fazer com que esses carros elétricos ganhem apelo, evoluam e tragam os nomes clássicos da Volkswagen. Então, um hatch compacto elétrico vai se chamar ID Polo, um SUV compacto elétrico vai se chamar ID Cross, um hatch médio elétrico vai se chamar provavelmente ID Golf, entendeu? E Uhum. assim por diante, e assim eles vão seguir. Interessante, é um jeito deles mostrarem que dá para inovar sem abandonar a tradição, porque me parece que quando eles mantinham a linha, por exemplo, Polo, Golf, T-Cross, T-Roc e a outra linha ID2, ID3, ID4, eles estão querendo mostrar, ó, a gente pode fazer essa novidade, mas a gente continua fazendo esses aqui que a gente sempre fez. Agora eles estão afunilando, né, trazendo essas linhas em paralelo. E, aproveitando, né, eu falei do T-Roc, que é um SUV que o brasileiro, o consumidor brasileiro não está acostumado, porque ele não é vendido no Brasil, mas quem viaja para a Europa vê bastante dele circulando por lá. Ele é um SUV compacto que circula bastante por lá. E o que vocês apuraram é que o novo T-Roc que foi apresentado por lá, na verdade tem muito a ver com o nosso próximo Nivus. Inclusive, quem está também nos assistindo em imagem está vendo, de fato, o T-Roc, na atualização que ele recebeu no visual, ele se aproxima também um pouco do visual do Nivus atual, né, que a gente tem no Brasil. Afinal, o que vem desse T-Roc europeu para o Nivus brasileiro? Como que vai ser qual é a relação entre um e outro? Boa, Gui. Como a Volkswagen está desenvolvendo praticamente só carros elétricos para a Europa, eles tiveram que desmembrar o desenvolvimento de produtos para mercados como o Brasil
onde você ainda precisa ter produtos a combustão ou, no máximo, híbridos, porque a gente ainda está longe ali, né, de ter um futuro só com carros elétricos. Então, esse T-Roc, ele presta um papel fundamental nisso, porque ele vai ceder a base, né, a plataforma dele, a estrutura dele vai ser usada como base para desenvolver não só o novo Nivus, mas como o novo T-Cross brasileiro, né, que vai se desmembrar desse ID Cross europeu que é só elétrico. Então, a partir desse T-Roc, a gente vai ter as novas gerações, tanto do Nivus quanto do T-Cross, e são esses os dois produtos, isso a Autosport foi a primeira mídia no Brasil a publicar, vão ser esses os dois primeiros produtos híbridos nacionais flex da Volkswagen a serem produzidos no Brasil a partir de 2027, né? O Nivus e o T-Cross, e a base vem desse T-Roc. É interessante isso, porque me parece, não sei se você acha isso também, Léo, que a Volks está encontrando um jeito de também misturar o que eles têm lá fora com o que eles oferecem aqui dentro, sem de fato apartar muito, né? Ou seja, sem oferecer uma Volkswagen para o Brasil e uma Volkswagen para a Europa. Para explicar um pouco melhor, quando você dirige um carro da linha ID, eu me sinto dirigindo um carro de uma outra marca, parece um outro mundo, não é a Volkswagen que a gente conhece. Ainda que tenha, né, o ID4 ele é oferecido aqui por assinatura, etc e tal. Nesse caso, essa mistura que você está trazendo a gente consegue ver um carro que a Volkswagen desenvolveu para o mercado brasileiro, que é o Nivus, por exemplo, com um pouco da tecnologia que já chega por lá. O fato deles trazerem essa plataforma dá a ele uma modernidade, uma tecnologia que hoje em dia ele não tem, mas que lá vai ter. Então, é um jeito, do que está me parecendo, deles oferecerem um carro que é feito para o Brasil, que atende ao gosto e às necessidades do brasileiro, sem necessariamente abrir mão de tudo que é feito por lá. É um jeito deles misturarem esses dois mundos da Volkswagen. Exatamente. Resta saber o quanto que eles vão simplificar essa plataforma aqui para o Brasil. Esse é o conceito, né? Na Exatamente. prática... Na prática, a teoria é outra, né? Mas sim, eu acho que o seu raciocínio está correto. Boa. Você falou dessa entrevista que você conversou com o Thomas Schäfer, o CEO global da Volkswagen, ou seja, a pessoa que sabe todos os rumos aí, tudo que deve acontecer nos próximos anos. O que ele fala sobre esse compartilhamento de plataforma, sobre essa necessidade da adaptação da eletrificação para o Brasil? O que a gente pode esperar desse futuro da Volks a partir do que o próprio chefão sabe? Boa. Foi difícil até de conseguir informações, ele estava bem ensaboado ali, né? Não tava querendo falar muito. A assessora dele até brincou, falou assim: pô, você é insistente, hein? Porque eu fiquei tentando várias vezes ali. Estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para isso. Enfim, mas deu certo. Ele confirmou que a plataforma desse T-Roc vai ser usada para os carros brasileiros. Uhum. Ele confirmou novas motorizações híbridas para o Brasil, incluindo uma motorização híbrida plena, né, que é chamada HEV, que é um sistema híbrido igual ao do Toyota Corolla. Então, pela fala do Thomas Schäfer, os carros híbridos nacionais da Volkswagen não vão ser só híbridos leves, eles vão ser híbridos plenos como um Toyota Corolla, o que é uma excelente notícia, né, porque é um sistema mais robusto e muito mais eficiente para o consumidor. Ele não deu muitos detalhes, tal, mas esse T-Roc ele vai ter versões híbridas plenas previstas para serem lançadas no mercado europeu lá no final de 2026 e as potências inclusive já foram confirmadas em 136 e 170 cavalos. Então a gente pode esperar que vai ser essa motorização do T-Roc que vai ser trazida para o Brasil e convertida em flex. Ela é montada a partir de um motor que se chama 1.5 TSI Evo 2, que é uma evolução do 1.4 TSI que a gente já tem atualmente no mercado brasileiro, mas é uma espécie de segunda evolução desse motor, né? Tem o TSI Evo 1 e o Evo 2, então a gente vai receber a segunda evolução desse motor, com um deslocamento um pouquinho maior, diversas outras soluções para aumentar a eficiência energética. Esse motor, por ter auxílio de um motor elétrico, ele trabalha em ciclo Miller, que é um ciclo que deixa o motor mais fraco, mais eficiente, e aí entra o motor elétrico para compensar isso com o torque ali do motor elétrico. Então a gente vai ter esse sistema. Minha aposta é que seja na configuração de 170 cavalos, na configuração mais forte. Mas pode ser que a gente tenha também na configuração de 136 cavalos. Isso ainda não está claro qual o caminho a Volkswagen vai seguir.
Mas essa foi a principal confirmação dele. Muito bom, já é um indício aí, claro, né, de qual vai ser o rumo, como que ela vai entrar nessa eletrificação com mais força, né? Exato. Ele falou também um pouquinho da sucessora da Saveiro, que é uma picape que a Volkswagen vai lançar ano que vem. Não deu também muitos detalhes, mas falou que é uma picape linda e que ela vai ter uma Modéstia à parte. modéstia à parte e que ela vai ter uma proposta mais de lifestyle do que a Saveiro. Hoje a Saveiro é uma picape basicamente de trabalho, né? Uhum. Ele falou que a sucessora vai ter versões também de trabalho, mas ela vai cumprir também uma missão de ter essa pegada lifestyle, mais ou menos como a Fiat Toro, a Chevrolet Montana e tudo mais. Quando a gente olha das picapes intermediárias para cima, em algum grau, todas elas têm, né, uma pegada de lifestyle. Mesmo as médias hoje em dia, tem muito de lifestyle também para além do uso. Então, certamente é nessa onda que eles estão querendo surfar um pouco agora com a Saveiro daqui para frente. Com certeza. Mudando de marca, Léo, mas ainda falando das alemãs, a BMW apresentou o que promete ser aí uma nova fase da montadora nos próximos anos, que é uma nova família de carros. Eles mostraram o iX3, que é o primeiro carro dessa família Neue Klasse EV, que basicamente é a nova classe de carros elétricos. Então eles têm uma nova plataforma elétrica, e esse carro que a gente está vendo, ele é o iX3, ele tem 4 processadores para administrar as funções do carro, um novo conceito de quadro de instrumentos, que é uma barra preta na base ali do para-brisas, e lá tem várias informações espalhadas ao longo de toda essa área e não concentradas num quadro de instrumentos. O que mais te chamou a atenção sobre esse carro? Depois eu dou meu pitaco sobre ele, mas eu quero saber o que você que viu de perto achou dele. Bom, o visual dele é bem controverso, né? Esse carro tava chamando muita atenção lá. Eu, particularmente, não acho ele o mais bonito dos BMW Uhum. já desenhados. A sua Uhum. carinha. Uhum. É mais ou menos por aí que eu vou. Mas é um carro por dentro muito impressionante. Esse sistema deles, essa central multimídia deles é gigantesca. E esse sistema de trocar o quadro de instrumentos convencional pelo head-up display, eu achei muito interessante. Eu acho que dá uma função mais clara para um head-up display, de uma maneira que a gente vai ver como que o consumidor vai se adaptar a isso, né? Se é que o consumidor vai se adaptar a isso, mas eu acho uma solução bem promissora. Enfim, aí eles têm um assistente virtual por inteligência artificial, né? Um carro que eles já dizem que já tem um cérebro, né? Uhum. Capaz de aprender com o usuário e otimizar ali as funções de assistente virtual. Então, eu acho que esse carro ele mostra muito a tendência realmente para o futuro de como vai ser essa interação do usuário com o seu próprio carro no futuro. Eu achei o visual me desagradou, porque eu achei que ele não tem o visual tradicional de um BMW. Claro que você pode ir atualizando, você não precisa manter o visual de sempre, mas com algumas referências um pouco mais claras. A referência que ficou é a grade e ainda assim completamente achatada, né? A Sim. grade que já foi super larga tá completamente comprimida ali no meio. Não me parece ter muito a identidade da BMW na dianteira. A traseira até que tem um pouco, mas eu também achei muito interessante esse novo quadro de instrumentos, que é essa barra embaixo do para-brisas. Acho que ela deve ser muito interessante, me pareceu funcional, não só uma inovação pela inovação, mas vamos ver se o consumidor se adapta e tal, e por quanto que chega, né? Porque conforme vai colocando tudo isso de tecnologia num carro, a gente sabe que aí o preço tende a disparar, mas é um mercado de luxo que vai bem, que o consumidor muitas vezes topa pagar mais caro, pode ser que faça sentido até aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouco da Audi também, Léo, que também estava ali se sentindo em casa, né? E mostrou as apostas dela para a próxima geração, mostrou um conceito que só para fazer essa diferença, né? O BMW que a gente acabou de tratar, o iX3, é um carro de produção. Sim. Enquanto esse carro que a gente vai falar agora, o É. Audi Concept C, é um projeto, né? Uma Isso. proposta. Exatamente, até desculpa te cortar, Imagina. mas o iX3 é o primeiro de uma família com 40 carros Nossa. dessa família Neue Klasse que a BMW pretende lançar aí nos próximos anos. Então, a no partir mercado. dele já vão derivar, de fato, Isso. vários outros. É uma renovação completa, né? Dá pra dizer Exatamente. que é a renovação completa da BMW. Já esse Audi Concept C, ele é um conceito, ele ainda não é um carro de produção, ainda que a Audi diga que é muito perto do carro já final, e ele deve dar origem a um coupé conversível para 2027, que fica entre o Audi TT e o Audi R8, com ele tem uma base de Porsche e um visual realmente completamente diferente, com um quê de futurismo, né, Léo? Ele é bem diferentão de tudo que a gente já viu. Pois é, também polêmico, né? É. Também polêmico. Muita gente falou que esse carro lembra aquele conceito da Jaguar. Lembra totalmente. Demais, demais. Então, esse carro também é polêmico.
Eu tive muito pouco acesso a esse carro. Nesse carro ele saiu depois da apresentação do Media Day lá da Volkswagen, ele saiu para ativações e eu não consegui entrar nele. Então eu vi pouco sobre esse carro lá, mas vi que ele tem um visual polêmico, ele tem algumas soluções menos inovadoras do que o da BMW, Uhum. digamos assim. A gente tá vendo aí por dentro como ele tem um interior, Bem minimalista, uma né? proposta mais É. minimalista, mas ao mesmo tempo mais É. convencional, né, do que a do BMW. E então, também indica aí o futuro da Audi para além de um modelo, né, de um conversível só, né? Mas eu achei ele bem estranho visualmente. Ele é bem estranho mesmo. É o primeiro trabalho do novo designer-chefe, né, da Audi, o italiano Massimo Frasella. E aí, só para o ouvinte que não está tão acostumado com esses termos todos, quando a gente fala de um conceito, você pode ver esse carro e entender que, nesse caso, dele vai derivar de fato um carro de produção, um novo esportivo, mas a partir daí, alguns elementos vão começar a aparecer em todos os outros carros. É como se os próximos carros todos fossem ganhar um pouquinho, alguns elementos desse carro daqui para frente, é o que indica a tendência de visual da marca, é basicamente isso, né? Exatamente, exatamente. Léo, Hyundai apresentou também um outro conceito, ou seja, um carro que ainda não é para valer, mas vai dar origem a carros de produção. Lembra muito o Veloster, né? Ele tem um quê de Ioniq, que é a linha elétrica da Hyundai, que até começou a chegar aqui no Brasil. Também tem uma proposta parecida com a do Veloster. E vocês têm aí indicativos de que ele deve inspirar a renovação do HB20, é isso? Exatamente, exatamente. A Hyundai também está passando por uma renovação ali de portfólio, e esse conceito que você mencionou tem um papel estratégico fundamental nesse processo, né? A Hyundai está lançando aos poucos uma família de carros elétricos, né? Que é a família Ioniq, que eles lançaram o Ioniq 5 no Brasil ano passado, mas eles vão ter mais produtos, né? Ioniq 6, Ioniq 3, etc, etc. Em teoria, o Ioniq 2, que é o carro abaixo desse Ioniq 3, vai ser uma espécie de derivação elétrica da nossa próxima geração do HB20. Não sei nem se esse carro vai. A versão elétrica nem deve ser vendida no Brasil, mas o projeto do HB20 e do i20, que é o compacto vendido lá na Europa, deve ser unificado. E aí o Ioniq 2 seria um elétrico derivado dessa mesma família. E esse Ioniq 3 faz parte desse processo, é um carro um pouquinho maior, mas que já indica ali como que vai ficar o visual, a cara dessa nova família e quais tecnologias ela deve trazer. E um visual completamente diferente, né, do HB20 que a gente conhece, uns faróis, lanternas que lembram pixels, né, uma coisa tecnológica, futurista e tal. A Hyundai muda bastante de visual. Sim, Dizem lá dentro que o consumidor gosta, que não se importa e tal. Vamos ver como é que vai ser essa receptividade quando o HB20 for por esse caminho. exatamente, sem medo de ousar. E outros É. destaques que eu menciono também, a Mercedes-Benz lançou uma nova geração do GLC lá, e a Mercedes, o que que eles fizeram? Eles estavam numa estratégia de lançar carro mais ou menos parecido com a Volkswagen, lançar carros elétricos com outros nomes, no caso era uma sigla EQ, e depois a classe, né, a família da qual o carro fazia parte, né, EQA, quando era classe A, EQB, EQC, etc. Uhum. Agora eles lançaram um GLC de nova geração elétrico, então, ou seja, não vai ter mais EQC, vai se chamar GLC mesmo, e aí vai ter versões elétricas e versões a combustão. E também um carro com algumas coisas de inteligência artificial já ali no processamento, com, né, um novo processador, uma nova central multimídia, e um interior que pode ser todo vegano, opcionalmente. Ó, Achei isso curioso. Então, para quem, né, realmente luta aí pelas causas animais, sim. mas tem dinheiro, É. pode pode aí adquirir um GLC com esse interior vegano. E a Porsche mostrou lá uma nova geração do Cayenne, ainda camuflada, sem ainda. Não é o lançamento oficial ainda do carro, mas com uma grande novidade, que é um carregador um carregador por indução. Então é o primeiro carro, vai ser o primeiro carro de produção que vai poder ser recarregado sem precisar de um cabo. É uma placa que fica no chão, o carro entra por cima dessa placa, a placa se conecta ali com um trecho específico do módulo da bateria onde é permitida essa recarga por indução,
e o carregamento sem fio ocorre até 11 kW, que é a mesma velocidade de um wallbox, né? Então é para você deixar ali o carro carregando durante a noite, por exemplo, ali, em vez de precisar pegar um cabo, você sobe esse carro na plataforma, naquela pequena plataforma, e deixa o carro carregando. Achei bem interessante essa solução. E, além disso, a gente pode falar também da presença das marcas chinesas, né, lá no salão. Como é que foi esse equilíbrio de chinesas e europeias? Você sentiu que as chinesas estão ganhando um espaço forte ali nesse mercado? Estão tentando, estão Hum. tentando. Além das marcas alemães, né, a gente tinha a Renault, que apresentou a nova geração do Uhum. Clio, que não parece um carro, parece um carro da Nissan, mas não parece um carro da Renault, eu achei meio estranho. E a Hyundai, mas sem stand no salão, né, só com ativações no centro de Munique, as duas marcas. E fora isso, só marcas chinesas, né? Então a Changan, que vai estrear aqui no Brasil em breve, Leap Motor, que também vai estrear aqui no Brasil em breve. Que mais? A BYD também estava presente lá, só com stand no centro da cidade. Então deu para perceber o quanto as marcas chinesas estão realmente querendo conquistar o consumidor europeu e aproveitando o Salão de Munique para isso. Muito bem. Quem quiser saber mais detalhes desses carros que a gente falou e de tudo que teve da cobertura, tá lá no site da Autosport, certo? Exatamente. Lá a gente fez uma cobertura completa do Salão de Munique com várias coisas no nosso Instagram também, no @autosport. Tem vários reels que a gente fez do evento, de várias coisas funcionando, inclusive essa bateria por indução, esse carregador por indução do KNV eu mostrei lá em funcionamento. Eles estavam fazendo algumas exibições desse novo dispositivo. Então tá tudo lá no nosso Instagram e no nosso site. Muito bem. Quem ficou nos ouvindo aqui, imaginando esses carros todos que a gente falou, pode ver as imagens então lá no @autosport. Leonardo Félix, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Até uma próxima. Valeu, Gui, todos os nossos ouvintes, espectadores. Obrigado demais. Até a próxima. CBN Autosport fica por aqui. A gente teve os trabalhos técnicos do Cauã Felipe, do Altair Cunha, da Priscila Gubiotti e a edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Lembrando, você pode ouvir esse e outros episódios procurando por CBN Autosport no site e no aplicativo da CBN, além dos aplicativos todos de podcast. Tem a versão em vídeo no YouTube da CBN, como eu já mencionei, e a gente se encontra todos os domingos às 9 horas da manhã na programação da CBN. Até o próximo. CBN Auto Esporte.